Eu simplesmente larguei a gastronomia para poder começar a programar e hoje eu vou falar para você por que que eu fiz isso. Meu nome é Heitor, eu trabalhei com gastronomia por 10 anos, fui chefe de cozinha e agora estou entrando na área de programação. Bom, depois de 10 anos trabalhando, né, eu já trabalhei em 7 restaurantes diferentes e já fui professor de gastronomia. Eu vou dar só um pequeno spoiler aqui dos próximos vídeos que eu vou vir fazer com vocês, só para vocês entenderem, mas eu vou contar cada experiência que eu tive dentro desses 7 restaurantes aqui. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi num shopping e, meu, já tô programando, já comecei a fazer a explicação, o próximo vídeo sobre isso. E vocês vão entender, foi péssimo, foi uma péssima escolha de trabalho. Inclusive, eu só trabalhei lá durante 3 meses, acabei desistindo. Foi bem no começo do meu, da minha empreitada na cozinha. E meu último trabalho foi aqui onde eu moro agora, que é numa cidade da Baixada, num restaurante de praia. Foi excelente a experiência, mas o final também foi bem trágico. Essa última experiência vai demorar um pouco para eu contar, mas ao longo do canal vocês vão entendendo. Mas enfim, eu trabalhei aí em 7 restaurantes, fui professor de gastronomia, tive essa oportunidade de ensinar por algum tempo também. Foi quase um ano de professor de gastronomia. E eu simplesmente decidi que eu deveria mudar de carreira por alguns aspectos com relação à carreira de gastronomia. Um deles é que, além de ser muito corrido, eu fiquei pensando no meu futuro, né? Eu acho que todo mundo. Chega um momento da vida que a gente começa a pensar no nosso futuro. Quando a gente é jovem acaba não pensando nisso, mas depois que a gente ganha uma certa idade, a gente começa a pensar no futuro. E foi isso que eu parei para poder refletir há um ano e meio, quase 2 anos aí, da data de hoje. A gente já está no finalzinho de 2024, né? Eu comecei a refletir sobre o meu futuro na gastronomia, no meu futuro trabalhando em si, né? Porque querendo ou não, gastronomia a gente não consegue fazer à distância, né? Você pode até fazer a faculdade, o que eu não indico, mas a gastronomia em si, trabalhar com isso é muito difícil fazer à distância, a não ser que você queira ser um professor técnico, né? Aí pode ser que isso ajude. Mas, no mais, a gente não consegue fazer isso à distância. E como eu já estava um pouco descontente no finalzinho do meu último emprego, eu comecei a pesquisar coisas que poderiam fazer sentido na minha vida. E desde que eu era criança, tinham 3 coisas que eu queria fazer. A primeira era gastronomia, que eu fui muito influenciado. Na verdade, meu pai não me influenciou em si, ele não me apontou o caminho, faça gastronomia. Mas eu via ele como uma pessoa, tipo, pra mim meu pai era um deus. Eu gostava muito de ver ele cozinhando, achava muito interessante a dinâmica que ele tinha com as pessoas quando ele cozinhava. A gente ia num sítio da minha tia, de uma tia minha, e final de ano era ele que ficava cozinhando. E como eu era muito jovem, eu me preocupava muito com o que as pessoas pensavam, eu ficava nessa neura de, poxa, eu vejo meu pai cozinhando, vejo as pessoas se aproximando do meu pai porque ele cozinha, talvez eu fazer gastronomia, cozinhar, talvez traga as pessoas para mim. Faça com que fazer com que as pessoas se aproximem de mim. Quando eu era muito mais novo, eu ficava com essa neura de, pô, será que as pessoas gostam de mim? Eu queria ser alguém que as pessoas pudessem respeitar, conversar, vir trocar ideia. E aí eu não tinha muitos amigos quando eu era. Tinha amigos, bons amigos, mas não eram muitos. E eu via que meu pai atraía essa atenção para ele. E isso foi um dos motivos que me fez fazer gastronomia, aproximar as pessoas de mim. Olha que ironia. E agora eu tô meio que querendo afastar as pessoas de mim, né? Fazendo tecnologia, alguma coisa voltada à tecnologia. Bom, mas como eu disse, são 3 coisas. Tinha gastronomia, fotografia, que assim, me desculpem fotógrafos de todos os lugares, mas eu vejo que tem que ter muito QI, quem indique para poder entrar nessa área e é muito pouco valorizado. Assim como a gastronomia, tá? Mas só que eu acho que é mais difícil você se estabelecer como um fotógrafo.
mas eu achava muito interessante tirar fotos. E era também uma das coisas que iria aproximar as pessoas de mim, conhecer outras pessoas, tirar foto de pessoas, era uma coisa que também tinha isso em mente. E por último, seria alguma coisa na área de tecnologia. Por que tecnologia? Porque tecnologia é meio coisa de nerd, como eu falei, eu tinha poucos amigos e os poucos amigos gostavam de jogos, coisas que mexiam com tecnologia, online, e pô, isso sempre me atraiu um pouco, saber como as coisas funcionavam e criar coisas, né? Criar coisas é sempre muito interessante. Então eu decidi que talvez seria legal eu partir para um desses três pilares aí, e o que eu escolhi foi gastronomia. Hoje eu falo, infelizmente, colhi bons frutos, hoje eu estou um pouco tranquilo com relação a isso, estou parado estudando, e o que me proporcionou isso com certeza foi a gastronomia. E como eu coloquei aqui, eu comecei a estudar tecnologia, entre aspas aí, né, programação no caso, faz mais ou menos uns 2 anos, tá? Mais ou menos uns 2 anos que, como eu disse, no finalzinho da minha carreira na gastronomia ali, eu comecei a procurar cursos que tivessem a ver com tecnologia. Acho que como todo mundo aqui, comecei a estudar junto com o Guanabara, né? Estudando JavaScript ali. E quando eu vi, já estava nesse meio da tecnologia, eu gostei muito, comecei a procurar, me aprofundar, e hoje eu estou fazendo uma faculdade, né? E eu comecei a fazer essa faculdade tem 1 ano e meio, estou no terceiro semestre, logo, logo, se Deus quiser, tô finalizando aí. Inclusive, eu já abri um outro canal, eu tô só preparando vocês para contar a minha história aqui dentro, mas eu comecei assim, tá? Então, nesse canal aqui eu só vou abordar coisas de gastronomia porque é o que eu tenho mais conhecimento para poder passar. Então, eu tenho um outro canal que eu vou falar só sobre tecnologia, vou fazer coisas voltadas. A programação que eu vou fazer lá vai ser voltada para gastronomia, então eu pretendo implementar algumas coisinhas de gastronomia no meio da programação aí para poder juntar o que eu conheço com o que eu estou conhecendo, né? Como eu disse, eu tenho esse outro canal de programação só para poder deixar esse parâmetro bem estabelecido para vocês saberem que eu tenho essas duas vertentes aí, mas nesse aqui eu vou contar sobre minha carreira, inclusive nos próximos vídeos, no próximo vídeo, na verdade, eu já vou começar com a minha primeira experiência. Então, se você gosta de saber sobre carreira, como é que funciona dentro da gastronomia, como é que funciona dentro de um restaurante, eu vou contar detalhes de cada lugar. Obviamente, talvez eu não possa falar o nome de cada restaurante no qual eu trabalhei, porque tem cada coisa que eu já passei, vocês vão ficar sabendo, que não dá para poder falar realmente as marcas aqui, mas de qualquer forma vão se surpreender com o que eu tenho para contar. Bom, então foi mais ou menos esse a minha perspectiva para entrar no ramo da gastronomia, como eu disse, com relação ao meu pai, tive essa visão, e decidi mudar de, de área porque aconteceram muitas coisas, principalmente nesse final, nesse último emprego, eu acabei vendo que talvez não valesse tanto a pena eu me desgastar, porque eu encontrei pessoas no caminho que me fizeram sair dessa área, e eu vou contar isso aqui pra vocês, tá? Essa história é uma história que eu conto pra todo mundo, ninguém acredita, mas é 100% real. Bom, eu queria agradecer por você ter ficado até esse final do vídeo, ter entendido um pouco de por que que eu comecei esse canal, que é para poder expor as minhas ideias, expor o meu conhecimento, contar minha história na gastronomia, e também eu vou trazer algumas receitas, mas eu vou trazer um conteúdo bem técnico aqui, bem interessante. Enfim, desde já peço para que vocês se inscrevam aí no canal, dê aquela curtida, comenta alguma coisa, comenta o que você achar que deve ver aí no canal. Vai ser um prazer poder responder as perguntas, trocar uma ideia com vocês. E muito obrigado e até a próxima.